Então, próxima etapa. Então, Mário, dito isso sobre as crenças limitantes, o que ah, após a ideia de crença limitante, o que eu posso passar também, o que eu posso ter de dificuldade, que o meu psicológico pode apresentar de dificuldade, né? Do meu comportamento pode também apresentar de dificuldade nesse processo de organização financeira. Vamos falar sobre autossabotagem, vamos falar sobre procrastinação, ansiedade, pensamentos positivos, todas essas disfunções emocionais, esses transtornos, todos nós podemos ter um traço, um efeito dessas disfunções e a gente nem percebe. Então, eu vou trazer isso para vocês, para que cada um se autoanalise e entenda que você também, dentro desse processo, você pode ser pego por uma autossabotagem, uma procrastinação, sem nem perceber. Então, eu costumo dizer que são as pedras de tropeço. Minhas pedras de tropeço. Qual é a primeira pedra de tropeço que eu posso dar uma tropeçada nesse processo, Mário? Autossabotagem. O que é autossabotagem? Autossabotagem é o comportamento consciente ou inconsciente de colocar obstáculos nas tarefas importantes que você precisa realizar ou na maneira como você se vê e se coloca diante do mundo. Na autossabotagem, você é o seu maior vilão. Então, você sabe que precisa fazer algo, você identifica, né, que precisa haver alguma mudança, só que por algum motivo, né, por uma procrastinação, por uma ansiedade, por um pensamento depressivo, você começa a criar barreiras e se autossabota. A autossabotagem, ela é um produto, ela pode ser um produto da procrastinação, ela pode ser um produto da depressão, porque você está num processo depressivo, num momento de pensamentos depressivos, e você até entende que precisa adotar algumas medidas para que você saia daquela situação. Só que, por conta de N fatores, você começa a se auto-sabotar para que você não consiga sair daquela situação. Então, a autossabotagem, ela pode ser tanto consciente quanto inconsciente. E trazendo luz sobre isso agora, nas próximas, no decorrer da mentoria financeira e até na vida de vocês, comecem a autoanalisar se vocês não estão se auto-sabotando, porque isso é uma ferramenta negativa para impedir vocês tanto de evoluírem na vida quanto nesse processo que vocês estão participando. Então, próxima pedra de tropeço. Profecia autorrealizável. O que é profecia autorrealizável, Mário? Deixa eu tentar colocar a imagem maior. Ficar uma imagem maior para vocês conseguirem ver. Eu escolhi essa imagem aqui porque ela representa exatamente o que é a profecia autorrealizável. O que é isso, Mário? Eu idealizo um pensamento acerca de mim ou da minha realidade e eu passo a vivê-lo como se aquilo fosse uma verdade. Por que essa imagem reflete isso? Porque tem muita gente que está ali, ó, vivendo numa situação de pobreza, numa situação de vida difícil, com dificuldade, mas ela quer assumir comportamentos de quem está do outro lado dessa realidade apenas para que ela consiga passar uma imagem de que ela vive uma vida que não é aquela. Ela não está satisfeita com a vida que ela vive, ela não gosta, né? Não está satisfeita com aquilo, mas ela não faz nada para sair daquela vida. As ações dessa pessoa são no sentido de mostrar que ela não vive aquela vida. Ou seja, eu gosto muito de usar o exemplo do iPhone, que é uma coisa muito polêmica, né? O iPhone, ele divide torcidas, né? Ame ou odeie. Então, tem muita gente que... o último que eu vi, eu achei um absurdo. Não sei, tá na casa dos 12 mil reais, né? Alguém me corrige aí se não foi isso.
Mas o último que eu vi, né, o último lançamento da Apple, aí, do iPhone, está nessa faixa de preço aí. Então, eu fico me perguntando, eu conheço pessoas que ganhavam um salário mínimo, o iPhone já estava custando 4, 5 vezes o que ela ganhava e ela parcelava a perder de vista justamente porque, querendo ou não, a ideia do iPhone traz uma ideia de status, né? Você se sente aceito. A ideia do status é ser aceito por uma classe, ser aceito por um grupo, ser aceito numa realidade ao qual você não pertence, mas você quer aquela aceitação. Então, o iPhone, querendo ou não, te dá essa abertura, traz essa ideia de status. Então, a pessoa, ela vive essa realidade achando que é a realidade dela, sendo que não é. Ela precisa manipular todo o universo para que aquilo ali acabe se adequando, cabendo na realidade dela. Sendo que ela não toma ações para que aquilo ali se torne plausível. Ela toma ações para que aquilo se torne, ela tenha acesso mais rápido, sem se tornar funcional na vida dela. E a outra realidade também, pessoas que têm uma condição de vida boa, que têm uma realidade financeira consistente, ali equilibrada, mas que vivem uma vida tão apegada ao dinheiro, de não querer gastar, que vive uma vida de avareza, que vive uma vida de retenção, que não querem gastar porque, igual o Julius, né? Tá na promoção, mas se não comprar, o desconto vai ser maior, né? Vai nessa linha. Pessoas que têm condições financeiras, que têm condições de usufruir daquilo que construiu, mas não quer, porque é tão apegado ao valor, aos dígitos, que quanto mais, melhor. Então, acaba vivendo uma realidade que não é a realidade dela. Vive uma vida de pobreza, uma vida avarenta, que não reflete a realidade dela. Então, a profecia autorrealizável é exatamente isso. Você passa a refletir algo que você idealiza, sendo que não é a realidade. Próxima pedrinha de tropeço. Ansiedade. O que é a ansiedade, Mário? A ansiedade tem muita gente, né, que gosta de trazer a ansiedade como um excesso de futuro. De fato, né, tem um fundo de verdade. Só que não é só isso. Essa imagem aqui ela também traduz muito o que é a ansiedade. Insegurança, preocupação com provas, preocupação com faculdade, preocupação com decisões a serem tomadas, preocupação com julgamentos, como as pessoas te enxergam, pressões, emprego, preocupação no emprego. Então, por que eu coloquei que você está jogando 80% da sua vida fora? Porque em estudo recente, foi constatado que 80% das nossas preocupações elas não se concretizam. Ou seja, você está jogando 80% da tua vida fora. 80% daquilo que você se prepara para acontecer, não de uma forma responsável, mas de uma forma a se preocupar, não acontece. Ou seja, você está vivendo uma vida e desperdiçando 80% dela. Está preocupado no emprego, tem preocupado com as provas que vão acontecer, preocupado com as responsabilidades que a gente tem. Até em uma dessas aulas que eu dei, a pessoa pergunta assim, mas tem coisas que eu faço que precisam de mim e eu me preocupo com aquilo porque eu quero que saia da melhor maneira possível, porque é o meu nome que está ali. Então, isso não é uma preocupação, isso é responsabilidade. Você responde por aquilo ali. Né? A pessoa era até contadora, então ela falou assim: eu tenho que fazer todas as verificações para eu saber se aquilo ali está tudo certo, se está correspondendo até mesmo por uma questão técnica, se está tudo certo. Eu falei, então, isso não é uma preocupação, isso é uma questão de responsabilidade. Você está aplicando ali o teu conhecimento técnico, aquilo que você aprendeu, você está aplicando. Então, não é uma preocupação, é você querer que as coisas deem certo diante daquilo que você tem o poder de manipular. Então, não é preocupação, é responsabilidade. E ter esse discernimento, saber o que é preocupação e o que é responsabilidade, vai fazer toda a diferença para que vocês tenham um equilíbrio emocional. Próxima pedrinha de tropeço.
Já que ninguém está falando nada, eu vou aproveitar essa aqui, que é algo que eu tenho pesquisado e falado e aprofundado um pouco mais, porque é unânime. Quem aí é procrastinador? Vamos lá. Ítalo? Eu. Muito, muito. Até para sentar e calçar o tênis. Essa foi boa, essa nova. Essa aí eu não tinha escutado ainda, não. Eu. Não, eu percebo muito quando eu estou procrastinando, é que eu acordo para sair para trabalhar, quando eu vou calçar o sapato, eu já estou atrasado e eu me atraso procrastinando, pensando em qualquer outra coisa e não calço o sapato. Gente, fiz isso, já que ele fez isso hoje. A procrastinação, por quê? Eu tenho até pesquisado e estudado um pouco mais sobre procrastinação, porque eu tenho notado, né, as pessoas falam assim, a ansiedade é o mal do século, beleza. O modo de vida que a gente tem hoje realmente favorece muito a ansiedade. Mas a procrastinação tem sido um subproduto aí da ansiedade e que a sociedade também está imersa na procrastinação e nem está percebendo. A procrastinação, ela pode acontecer por inúmeros fatores e são fatores que todos nós estamos suscetíveis a experimentar no dia a dia. Então, o que é a procrastinação? Os sentimentos procrastinadores anulam o seu presente, domine o seu corpo. Para ser senhor do seu dinheiro, você precisa ser senhor das suas ações. O que a procrastinação faz, Mário? Se você... alguém aqui é perfeccionista? Tem alguém aqui que é metódico, perfeccionista? Ítalo, beleza. Você tem grandes chances de procrastinar. Por quê? Você tem uma determinada tarefa, você tem uma determinada ação a ser feita, você entende que precisa fazer aquilo ali, só que o teu pensamento começa a acelerar e pensar lá na frente, você fala assim, poxa, mas eu não vou conseguir fazer isso da maneira mais perfeita possível. Estou vendo aqui que não vai dar para acontecer. Dito isso, o teu cérebro já começa a trabalhar em função de que aquilo ali seja empurrado para uma outra hora. Então, se você é perfeccionista, você está suscetível a procrastinar. Se você é preguiçoso, você está suscetível a procrastinar. Se você é tímido, você está suscetível a procrastinar. Por que o tímido, Mário? Porque o tímido ele tem vergonha de ser julgado. O tímido ele tem uma predisposição a não falar. Ele não quer se colocar numa posição de atenção. Então, se ele tem esse problema de não querer assumir essa posição de estar no centro das atenções, eu vou fazer de tudo para que aquilo ali não aconteça. O que eu faço? Eu procrastino. Se você é ansioso, você procrastina. Se você é altamente estimulado, você procrastina. O que é altamente estimulado, Mário? É o que a gente vive hoje. A gente vive 24 horas por dia grudado no telefone. O telefone dorme carregando do lado da nossa cama. O telefone é um dos maiores estímulos que a gente tem atualmente. Você acorda, você quer ver o WhatsApp. Você acorda, você quer ver quais são as notícias. Você acorda, você quer ver o que está rolando no Instagram. Você recebe uma notificação. Ó, chegou o barulhinho da notificação. Pum! Você abre o telefone. O aplicativo que tiver mais aparente ali para você, que geralmente é o Instagram ou o YouTube, lembrando, você pegou o telefone por causa da notificação. Você entra no Instagram e começa a ver coisas que você não iria ver, começa a rolar o feed para cima. Você desliga o telefone e você não vai ver a notificação que chegou para você. Acontece isso com alguém aqui? Ou o que eu estou falando aqui acontece com o Ítalo? Ítalo, Conta mais que eu vou levantando a mão. tá difícil aí, Ítalo. Jaqueline, então, gente, isso são sintomas de pessoas altamente estimuladas. Nós já nos colocamos num posicionamento onde a dopamina, que é o principal alimento da procrastinação, ela já está numa situação onde ela não aceita mais qualquer tipo de estímulo. Quanto mais estimulado você for,
maior é o nível de dopamina que é injetado na tua corrente sanguínea e mais estímulos ela te obriga, né, a buscar estímulos muito maiores. É igual a pessoa que é viciada em cocaína. Você começa ali com uma dosezinha pequena, ou na maconha, uma coisa pequena. Eu trago as drogas porque são mais didáticos. Então, com o decorrer do tempo, aquela primeira dose que você ingeria já não é mais suficiente. Por isso que tem histórias aí de amigos, né, traficantes, que dão aquela dosezinha só para você experimentar, porque eles querem te inserir nesse vício. Porque eles sabem que o teu corpo vai pedir mais daquilo. E quanto mais você oferece, é cíclico e é sem fim, é infinito. Quanto mais você oferece, maior tem que ser a próxima dose. E você acaba não se libertando disso, até que você tem uma overdose e morre. Com a questão do estímulo visual, estímulo de redes sociais, enfim, nesse sentido, você precisa que aquilo ali te leve para um universo cada vez maior, que te gere cada vez mais prazer. As pessoas falam que a dopamina é o hormônio do prazer, mas não é. A dopamina ela é um neurotransmissor da ação. A dopamina ela é responsável, né, lá trazendo por questões biológicas lá do início, a dopamina ela é responsável pela reprodução e sobrevivência do ser humano. Então, olha só a base. Da onde vem a questão da dopamina? Sobrevivência, estímulo a você agir e reprodução. Para que você consiga evoluir e cada vez mais crescer. Só que hoje, a gente vive num mundo tão imediatista que a dopamina ela te gera cada vez mais doses e você precisa de cada vez mais recompensas rápidas. Então não é mais uma questão de sobrevivência da raça humana, da questão humana, é uma questão da sua sobrevivência psicológica, porque você precisa obter uma resposta cada vez mais rápida por conta da quantidade de dopamina que está sendo gerada no teu organismo. Então a procrastinação vai justamente nesse sentido. Se você tem uma injeção de dopamina muito alta e você precisa de uma resposta equivalente àquela injeção de dopamina, você não vai fazer o que é necessário, você vai fazer o que vai te trazer uma resposta mais rápida, que é onde a gente procrastina. Por que eu trago essa questão? Porque na questão da organização financeira, você vai precisar fazer muitas coisas que são necessárias e não coisas que vão te trazer uma recompensa, um retorno rápido. Um exemplo é a questão do investimento. O investimento não é uma coisa que você vai aplicar hoje e amanhã você vai estar rico. A dopamina, ela exige esse papel. O investimento correto, o investimento conservador, consolidado, você começa a investir e conforme for passando o tempo, aquilo ali com os juros compostos vai se tornando cada vez mais atrativo. Mas é com o tempo. A dopamina, ela não te dá tempo. Ela age dentro do tempo dela. E é por isso que a procrastinação ela acontece. Tá? Vamos lá. Próxima pedrinha de tropeço. Ansiedade. Não, já falei, né? A próxima é sentimentos depressivos. Sentimentos depressivos são sentimentos que fazem você se sentir mal pelo que você fez de errado ou pelo que você deixou de fazer certo. O não agir, quando você entende que deveria fazer algo que era certo, também é uma forma de você alimentar um pensamento negativo, depressivo, né? E o sentimento depressivo, né, o pensamento negativo, é algo que vocês vão experimentar com alguma frequência dentro desse processo de mentoria financeira. Por quê? Porque vocês vão começar a ver as coisas certas, da maneira certa a ser feita, e vocês vão começar a fazer comparações com o que vocês faziam de errado. E isso, consequentemente, traz um pensamento negativo, um pensamento depressivo, do tipo, poxa, eu queria ter sabido disso antes, eu queria saber disso com antecedência, eu queria saber disso há 5 anos atrás, que eu não teria chegado aqui hoje, que eu não teria tido os erros que eu tenho hoje. Só que todo passado de erros, ele gera um futuro de experiência. Se você teve
experiências ruins, isso gerou amadurecimento, isso gerou experiência a você saber o que não fazer. Tempo atrás eu vi uma entrevista de um americano, cara milionário já, e o rapaz, né, viu ele saindo de um Rolls Royce e falou, rapaz, caramba, o que você faz da vida? Esse carro é muito caro, é muito bonito e tal. Ele falou, não, sou empresário, beleza. Ele falou, poxa, mas você já faliu alguma vez? Ele falou, 8 vezes. Eu já quebrei 8 vezes para eu chegar onde eu estou hoje. Então, não é você ceder ao que deu de errado, é você entender o que você fez de errado e ter ferramentas para que você consiga fazer o certo e evoluir cada vez mais rápido. Uma hora vai dar certo. E hoje vocês estão dentro de um ambiente totalmente propício com ferramentas adequadas a dar certo. E vai dar certo a vida financeira de vocês. A organização financeira de vocês vai dar certo. Próxima pedrinha de tropeço. Não. Essa é a última. Isso. Deixa eu só encerrar aqui. Para ficar...